Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui. Boa noite a todos, boa noite, Nilzélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Mais uma semana, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, nossa leitura inicial do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 33. Acalma-te. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, a terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalhoso silêncio da árvore generosa. Cada dia que se levanta é um convite de Deus, para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo o teu próprio descanso. Refugia-te em Deus. Então, Senhor, com essa leitura, nós damos início ao nosso mais um estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Pedimos o amparo dos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos mentores da Casa de Francisco de Assis. Que Jesus esteja nesse momento nos envolvendo a todos. Que o trabalho dessa noite seja produtivo para todos nós, para todos aqueles que o ouvirem, e que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, colocar em prática o teu evangelho de amor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, né, mais um estudo do evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita, baseado no Miudinho de Uberaba. Hoje seria do Aloysio, o episódio 270, né? E a gente está no capítulo 14, na passagem em que Jesus caminha sobre as águas, e o Simão Pedro decide também, corajosamente, andar também. Aí, em algum momento, né, ele percebe o vento mais forte e ele se assusta, e aí ele começa a afundar. Jesus espera um pouco, né, deixa ele se afogar um pouquinho, mas depois ele vai estender as mãos para livrá-lo desse afogamento. Aí a gente falou, né, da solidariedade, da amizade, do gesto, né, de estender as mãos, que qualquer um de nós pode fazer, né, uns com os outros, a bem da verdade, né. Tem acho que um livro até do André Luiz que fala que Deus atende o homem através do homem. Então sempre tem alguém, né, eu acho que os espíritos ficam o tempo todo assim, né, um lá no plano espiritual, um conversando com o outro para a gente ir, né, eles irem intuindo uns aos outros, é uma grande, eu visualizo assim como uma grande cadeia, né, de inspiração ao nosso favor, né? E dependendo, se a gente estiver sintonizado com eles, a gente vai conseguir, né? Porque o meu mentor fala comigo, mas às vezes ele me fala para falar com você, né? E se a gente estiver nessa sintonia, dentro dessa rede, né, a gente consegue fazendo as coisas acontecer de uma forma melhor. Então, nesse gesto, né, de estender a mão, né, é isso, e é isso que faz dele, que ele fala, né, um apóstolo de Jesus. E aí o Luiz ainda fala, né, que quando todo mundo precisa, né? Chico Xavier, apesar de toda a sua seu grau, né, de espiritualidade, ele também precisou ser acolhido muitas vezes, né? O próprio Jesus precisou do Simão Surineu, que carregou a cruz, Verônica, que enxugou o suor, o sangue do seu rosto. Precisou que João, né, ele pede, né, para João, a habilidade dele de pedir para que João cuidasse de Maria, né, lá na cruz, né? E aí o Aloysio dá o exemplo dos animais, né, de como eles são solidários. E eu pensei muito, sabe, assim, a gente lá no centro, a gente recebe muitos
moradores de rua, tá? Eu até ontem estava conversando com as pessoas e expliquei como eles são solidários entre si, né? Quando eles descobrem o trabalho ali da sopa, eles levam, olha, vamos lá comigo. E aí, outro dia eu percebi, estava me dando conta disso, que eles, por exemplo, agora tem esse aluguel solidário, né? Aí eles dão para um casal, né? Para ter um casal na rua, eles dão. Daqui a pouco, se eles veem alguém na mesma situação deles, eles vão lá e chamam para morar junto, sabe? Depois dá um barraco danado, né? Costuma dar confusão, briga, tal, porque o bem ou mal combina que um vai pagar uma parte, o outro vai pagar, eles até, vamos dizer, subalugam, né? Mas no momento ali, aquele momento é de estender a mão, eles estendem muito, né? Às vezes, já aconteceu várias vezes lá na sopa, por exemplo, que quem ganha alguma coisa só quem já está cadastrado, que tem, né, uma quantidade, já tem uma frequência na casa, né? Eu já vi várias vezes um que já ganha pegar o que ele ganhou e dar para o outro que foi pela primeira vez. Quer dizer, é mais generoso do que nós, né? Então, às vezes, e ele fala, né, de um cão adulto que ajuda um filhote, né? Mas que existe uma diferença, né, na questão do animal para a pessoa, para a pessoa humana. Porque existem outras necessidades, né? Existem as dificuldades físicas, mas também existem as dificuldades emocionais, psíquicas que a gente, como, por exemplo, quando você enxuga a lágrima de uma mãe que perdeu seu filho, né? E aí, então, o nosso versículo, né? Jesus ajuda Pedro, eles voltam para o barco, e aí o versículo de hoje, que é o 14, versículo 32, diz assim: ao subirem no barco, amainou o vento. Então, a Luísa explica que é um versículo bem pequenininho, é bem pequeno, né? Ao subirem no barco, amainou o vento. Mas é um trecho de difícil tradução, e que aí a Luísa ainda vai dar uma aprofundada também na tradução, né? Porque o que ele fala assim, o estudo do miudinho serve para ampliar esse conhecimento, né? Que o Haroldo pode, o tradutor, né, que no caso que ele usa do Haroldo, ele pode colocar um comentário, pode colocar alguma coisinha, mas por isso que existem esses estudos, né? Porque nos estudos a gente pode ampliar esse conhecimento, a gente tem mais possibilidade, né? O papel em si tem essa limitação. O livro tem um tamanho, né? Eu posso colocar o comentário, mas sempre fica alguma coisa a mais para você falar, né? Então, eu acho que o Aloysio aprofunda, a gente também estuda, já pega. Embora a gente fale que ele explica, né? Muitas vezes as pessoas falam, ó, que o expositor não deve falar das suas experiências pessoais, né? Mas às vezes a sua experiência pessoal é a vivência daquela questão. Então, ela pode servir de exemplo. Porque é isso que a gente tem que fazer também, né? Lógico que você não fica falando toda a vida da sua vida, mas a gente tem que entender que existe um momento que você tem que colocar isso em prática, e na prática você tem a sua vivência, ou a vivência de outra pessoa, né? Uma história que você tenha ouvido, e a gente vai fazendo esses links, né, Nilzé? É o estudo, o conhecimento, a leitura, né? A ajuda dos amigos. Mas essa coisa da experiência de cada um é muito importante também, né? Às vezes a gente fica constrangida de falar uma situação, mas uma coisa que você já viveu, experienciou, né? Pode servir para o outro como um modelo, né? Ah, se ela fez desse jeito, conseguiu, né? Inclusive, eu vejo muito isso. Se a gente olhar os nossos antepassados, né, com carinho, verem tudo que eles vivenciaram, é importante para nós falar assim, olha, se eles conseguiram, a gente também consegue, né? Porque quando você vai lá atrás na história e começa com um olhar, né? Com um olhar carinhoso de ver por quantas coisas as pessoas passaram e quantas facilidades a gente tem hoje, embora a gente reclame, né? Pensa bem, lá atrás, como foi difícil, né? Alguém que começou alguma coisa, a gente vê lá na questão, nesse dia que nós estamos estudando a história da instituição,
A história da sua vida mesmo, da onde que veio, né? Você começa a pensar nos seus antepassados, naquilo que aconteceu, né? E aí, inclusive, eu estava vendo num dos textos que eu peguei, é o último capítulo do livro, Tentando Sentimentos, deixa eu achar ele aqui. Ela fala assim, ela vai falar da sombra amigável. Então, ela diz que a gente tem que ter autorrespeito, né? Que o que sentimos é individual. E aí ela faz uma meditação bem interessante, vale a pena, não vou dar para fazer aqui, que ela pega assim um- um- vai lá e fala assim, a criança interior, acho que é nesse capítulo não, é o 50 dele. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não imprimi, acabei não imprimindo. Mas ela fala assim, a criança, ela pega uma frase de Fernando Pessoa, né? A criança que eu deixei no caminho, agora eu tenho que ir buscar. Então ela fala assim, para você fingir que você está num teatro e que nesse teatro, você está no teatro, mas assistindo, mas quem vai se apresentar é a sua criança interior. Então, quando abre a cortina, você vê essa criança alegre, feliz. Ela fala para você pegar uma foto de você na infância, ou lembrar das brincadeiras que você fazia na infância, né? Ali lá, como você era feliz na infância, aquelas brincadeiras, né? Na inocência. Só que aí o palco já está meio escuro e mas o suficiente para você olhar. E aí você vai entrar nos bastidores, que é a sombra. E aí você vai com medo, né? Vai pensando o que tem ali dentro. Então ela vai conduzindo, é bem legal. Por quê? Porque aí você descobre, né? E aí, assim, eu acho que da mesma forma você pode ir buscar no seu passado, nesse momento, quantas pessoas passaram por esse passado que tiveram muito mais dificuldade do que você tem hoje, para poder trazer você onde você está. Então, essa gratidão, né? Pelas circunstâncias, pelas pessoas que passaram, ainda que elas não tenham sido tão eficientes, porque ninguém é, né? Uma mãe, um pai, um tio, um avô, aqueles carinhos que a gente tinha, né? Algumas pessoas que você conviveu pouco. Então, eu, por exemplo, tenho lembranças muito pequenas do meu avô, porque ele morreu, eu tinha 5 anos, e não é uma memória que a gente grava, né? Mas eu lembro claramente dele. Todo mundo fala que ele era um homem muito bravo, muito rigoroso, em português. Mas eu não tenho essa memória dele, entendeu? A minha memória dele é dele me pegar no colo, me pôr, ser carinhoso comigo, entendeu? Porque provavelmente eu fui a pessoa com quem ele conseguiu ser carinhoso. Mas só hoje que eu sei disso, né? Mas toda a memória, assim, que eu tenho dele é afetiva, mas não pelo que eu ouvi falar dele. Porque as pessoas falavam assim, não falavam mal, mas falavam que ele era, assim, né? Cara, o que precisava ser às vezes, né? Então a gente tem essas. Acho que quando você começa a entender a história das pessoas, você começa a ter um pouco mais de. E ele dá exemplo aqui, por exemplo, né, dessa questão do velório da tia, né, que eu achei interessante também. Que ele vai no velório e tenta fazer um silêncio, mas não consegue porque as pessoas estão agitadas, né? Isso tem uma experiência que a gente tem de velório, né, Zé? Fiquei lembrando, né? Quantos velórios que a gente tem que ficar driblando as pessoas para poder não ficar falando mal da pessoa que está ali ou lembrando coisas ruins, né? No velório é um momento que você tem que lembrar de coisas boas, de coisas que a pessoa fez de bem para você, ou então ficar em silêncio, né? Que ele dá o exemplo de uma tia dele que é japonesa, né? E aí ela fica o tempo todo em silêncio. Mas não é o que as pessoas geralmente fazem em velório, né? E aí ele vai lá pro, na tentativa de ficar em silêncio, ele vai lá para o cemitério. E aí o vento começa a soprar, né, porque é normal, né, em velório, o ambiente de cemitério é mais assim. Às vezes até por causa dos túmulos, né, se estiver ventando muito, e aí dá um vento, ele se assusta, né? Mas de repente o Daí, vento, daí a pouco o vento, o que que acontece com o vento, né?
ele começa a diminuir, né? A princípio ele assustou, né? E é realmente, se a gente entrar por causa dos jazidos e tudo, tem sempre um impacto maior na hora que você entra, né? Mas aí você vai, eu acho que o próprio fato de entrar nesse local deixa a gente mais barulhento também. E aí, de repente, você consegue passar para outro nível de serenidade, é quando o vento vai soprando mais devagar, né? Então, é a expressão realmente que ele fica mais fraco, mais silencioso, né? É como se ele tivesse soprado tão forte que ele se esgota, né? E E acabou a energia dele, né? aí o que que acontece? Ele vai, né, bem devagar. É justamente esse vento que o versículo está falando, né? É porque é um termo técnico, né? Uma palavra técnica do vocabulário náutico. E aí os marinheiros falam Claro. esse termo amainou é para aquele vento que soprou, 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 soprou muito. E aí, né? Aí ficou todo mundo desesperado, o navio balançou, todo mundo ficou desesperado. Aí de repente, quando imaginou, né? É uma coisa, uma sensação, né? A hora que passa, né? A tempestade, né? Quando passa. é, uma situação que você está que de repente ou se resolve ou se acalma, e aí você respira fundo, né? Fala, "Ah", né? É aquele vento mais. E aí ele fala que o vento que soprou tão forte que se esgotou, né? Que ficou cansado. E a origem dessa palavra, ecopassem, que ele chama, né? É copos, que significa cansado, esgotado, exausto. E aí, porque ele fala que é a inteligência dos gregos, né? Porque lá na Grécia venta muito, e tem até um vento, né? Que eles chamam lá de Heráclio, que vem do continente, que é muito forte. E aí, quando o vento diminui, eles falam que o vento se cansou. Que aí vem a brisa, né? Que aí a brisa é agradável, né? Então, essa que é a cena do versículo de hoje. Eles estavam, né? Pedro sai, afunda, Jesus estende a mão, eles voltam para o barco e aí o vento se acalmou, né? Ele cansa de ventar, ele fica esgotado. E ele lembra da música, né, da Elis Regina, do Zé Rodrigues, né, que gravado pela Elis Regina, que é A Casa do Campo, que fala, né, eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais e ter somente a certeza dos amigos do peito, e nada mais, né, que ele fala. Quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim e quero o silêncio das línguas cansadas. É bonito, né? E aí É. me chama mais atenção nesse, ele fala assim, onde eu possa, porque lá depois fala, né? Onde eu possa plantar meus amigos, meus livros e nada mais. E como que a gente vai, ao longo do conhecimento, né? Da doutrina e desses estudos que a gente vem fazendo, como a gente tem essa necessidade desse recolhimento, né? E aí, quando eu vejo amigos, eu vejo os amigos espirituais, eu vejo os livros, os estudos que a gente faz, os momentos que a gente tem essa quietude, mas que você também não pode ficar lá, né? Porque esse nada mais não pode ser nada mais, esse nada mais tem que ser por algum tempo, né? Porque você tem que viver em sociedade, você tem que ir para o mundo, você tem que exemplificar aquilo que você está vivenciando, né? E é o que diz o versículo, né? Línguas falantes, vociferando, bradando, ofendendo, acusando, maldizendo, são os ventos fortes. Que aí ele fala até que na hora lá que ele estava no coisa, caiu a pá do pedreiro, os túmulos uivaram, né? E ele ficou até que a coisa se acalmou. Então, quando a gente está nesses momentos, que a gente tenha, que a gente tem essa capacidade de parar o vento, né? Pelo menos o nosso vento. Porque naquele momento está todo mundo ventando, né? Todo mundo falando muito alto, todo mundo gritando, e você ter essa sabedoria, né? É uma sabedoria. Mas o problema é que não é só o silêncio verbal, né? Esse que é o problema. Que às vezes você fala assim, ah, mas eu queria
Diria que o fulano, você pensa assim, né? Poxa, mas, né? O fato de você pensar isso já é um vento, já é falta de silêncio mental. É isso que a gente tem que combater, né? As ideias infelizes. É o pensamento, né? Aí ele dá até exemplo também, né, dessa tia que gostava muito de falar, né? Até as mensagens de WhatsApp dele eram longos, contar caso, e que quando ela realmente ficou, né, desenvolveu um câncer de pulmão e tudo que ele ia lá dar o passe, ela falava pouco, né? A língua cansada. Então, o pouco que ela falava era aquilo que era útil, que era belo, que era bom. E aí, o que que a gente. É, é o grande exercício que a gente tem que fazer, né? De usar isso. Ela só falava coisas boas, bonitas. Eu te amo, Deus te abençoe. Já tinha que economizar, né? Tinha que economizar, porque a língua já estava cansada, já estava sem força, numa situação de enfermidade, né? E aí ela usar esse tempo para falar o melhor, né? O É um interessante é que ele desafio fala que grande. foram 30 dias, né? Em 30 dias, quanto que uma pessoa pode mudar? Quanto que ela pode. Eu me lembro do pai de uma amiga minha que era assim, não era barulhento, não, mas ele era muito rigoroso, assim, uma pessoa que, dentro do que ele aprendeu, né, pela formação dele, ele achava que ele tinha que ser uma pessoa muito rigorosa. Só que aí ele ficou doente, já sabendo que era uma coisa terminal mesmo, que ia a óbito. Ele mudou completamente. Passou a ser uma pessoa amorosa e carinhosa e pedia para a gente tomar conta dela, dessa minha amiga, né? Porque eram dois filhos, a senhora ia ficar viúva. Aquele cara provedor, sabe? Que era só ele naquela época. A mulher não trabalhava, os filhos não trabalhavam, as crianças pequenas ainda só estudavam, né? Devia ter uns 15, 16 anos. E ele mudou. Aquilo tocou ele de tal forma que ele teve aquela necessidade de demonstrar o amor que ele não demonstrou a vida inteira, entendeu? Que a forma dele demonstrar o amor antes era diferente. E aí foi assim, uma experiência muito rica para mim, embora eu tivesse só uns 15 ou 16 anos, isso ficou muito gravado em mim, sabe? Como a gente pode ter oportunidade de demonstrar amor em vez de mostrar rigidez, né? E a Tem que ter partir a também do, dosagem, né? Também não pode ser demais, nada demais é o equilíbrio das forças, né? a partir do momento que a gente vai estudando, vai aprendendo, né, com as experiências, a gente realmente vai tendo mais controle, né? Passar tudo aquilo que a gente fala nas peneiras, né? É útil, é belo, é bom, né? Então, em alguns momentos, quando a gente faz esse exercício de forma constante, a gente já consegue silenciar, que é o grande desafio, né? E até esse silêncio mental mesmo, porque às vezes, quando você começa a pensar e a reflexionar sobre aquilo que você vai falar, em termos de beleza, de bondade, de utilidade, né? Que são as três peneiras aí que Sócrates também falava, a gente já consegue, né, ir policiando mais e tornando a nossa fala mais amena, né? E até em termos mentais também, a gente vai conseguindo fazer isso. Agora, é um exercício, né, Rita, que a gente tem que ter, assim, eu tenho que ter essa vontade de me tornar uma pessoa melhor, de vencer essa língua, esse barulho que a gente desenvolveu ao longo dessa encarnação e de tantas outras, né? Então é um exercício, mas possível de acontecer, né? E acontece se a gente se esforçar. Você ensaiar mentalmente aquilo que você vai falar de bom, né? E não aquilo que você vai acusar. Porque não é isso que a gente acontece. Geralmente você fica pensando assim, alguém te faz uma coisa, né? Ele vai até falar, acho que até mais adiante aqui, mas a gente já pode falar, que às vezes alguém te faz uma coisa, você na hora até fica quieta, mas depois você fica pensando, né? Assim, quando eu encontrar com ela, eu vou falar isso, aquilo. Aí você começa a engendrar como é que você vai falar. Quem que já não fez isso, né? Ensaiar uma conversa. Mas mais no sentido de quê? De acusar, ou de criar uma disputa. Mas da mesma forma que a gente faz isso, a gente devia pensar
quando você for encontrar com ela, como que você vai fazer para que a coisa se acalme, não que a coisa piore, né? Um pedido de perdão, um pedido de, né, de entendimento, ou reconhecer que está errado também. Uma O André conversa, um Luiz, diálogo, né? o André Luiz tem uma frase que eu gosto muito, é até uma frase decorada e a gente nunca te arrependerás de preferires o silêncio e a meditação nos momentos de irritação. Quando a gente já consegue fazer isso, é muito bom. Então, assim, mesmo que você tenha essa postura mental de barulho, Mesmo que se fique uma você mágoa lá dentro, né? Que às vezes fica a mágoa, né? mesmo que aconteça isso, se você silenciar e meditar, o tempo vai serenando vai te dando uma serenidade, uma compreensão diferenciada daquele momento. Então, assim, o quanto que é importante a gente frear essas reações agressivas que a gente tem, né? E tentar manter esse silêncio, a meditação, porque ele vai te ajudar a olhar a situação de outra maneira. É muito bom a É, gente quando consegue fazer isso. é deixar o tempo agir, né? Só que assim, tipo assim, o tempo, se você permitir, ele sempre vai agir a seu favor, mas desde que você permita. Porque às vezes você pode ver que tem pessoas que o tempo parece que não age, mas principalmente eu acho assim muito complicado. Por exemplo, você está com uma pessoa, tem hora que o silêncio também é perigoso. Eu vejo isso. Por exemplo, você tem uma pessoa falando uma coisa, que ela está revoltada. E aí você fica muito quieto demais também, ela vai achar que você está concordando com ela. Aí já é omissão. Então, por isso que é muito importante, não é só o calar. Calar, sim, para poder ouvir. Que quando você cala, você ouve. Mas em algum momento você tem que se posicionar e pontuar para que aquilo tenha um equilíbrio. Eu acho que você simplesmente, né, é saber a hora, né? Quando uma pessoa, principalmente no atendimento fraterno, né, que a gente está estudando, eles falam muito isso. Sim, você tem que mais ouvir do que falar. Mas às vezes você tem que colocar ali dentro do evangelho, dentro da doutrina, aquilo que se encaixa para que aquela pessoa possa refletir e parar e sair, você tirar aquela pessoa que está conversando com você dessa faixa, de uma faixa vibratória em que ela se encontra, porque senão ela fica achando que você está com ela. Então, isso é muito delicado, né? Na hora do diálogo, né? Que você também ficar lá só quietinho e deixar as coisas acontecerem de forma. Você tem que agir também. Mas é muito difícil, né? Mas sempre assim, ninguém vai se arrepender de calar. Vai se Então, arrepender mais de falar do que de calar. ele vai agora, né, para a Melodia do Silêncio, que é um capítulo 14 do livro Instruções Psicofônicas, né? Que, na realidade, essas instruções psicofônicas foi o jeito do Chico, né, falar, espalhando o bem, né? Olha que coisa bonita, né? Que foram essa poesia da Meimei. Repara a melodia do silêncio nas criações divinas. No céu, tudo é harmonia sem ostentação de força. O sol brilhando sem ruído, os mundos em movimento sem desordem, as constelações refugindo sem ofuscar-nos. E na terra, tudo assinala a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus. A semente germinando sem bulúcio, a árvore ferida preparando sem revolta o fruto que te alimenta. A água que hoje se oculta no coração da fonte para desdentar-te amanhã. O metal que se deixa plasmar ao fogo vivo para ser-te mais útil. O vaso que te obedece sem refutar-te as ordens. Que palavras articuladas lhes definiriam a grandeza? É por isso que o Senhor também nos socorre,
por meio das circunstâncias. Perdão, gente. Olha que coisa linda essa frase. Olha, é por isso que o Senhor também nos socorre por meio das circunstâncias que não falam, por intermédio do tempo, o sábio mudo. Não quebres a melodia do silêncio, onde tua frase soaria em desacordo com a lei do amor que nos governa o caminho. Admira cada estrela na luz que lhe é própria. Aproveita cada ribeiro em seu nível. Estende os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Discute aprendendo, mas porque desejas aprender, não precisas ferir. Fala auxiliando, mas não te antecipes ao juízo superior, veiculando o verbo à maneira de azurraque inconsciente e impiedoso. Não saiba tua mão esquerda o que deu a direita, disse o Senhor. Auxilia sem barulho onde passes. Recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas próprias faltas e ajudemos sem alarde ao companheiro da romagem terrestre que muitas vezes apenas aguarda o socorro de nosso silêncio a fim de elevar-se à comunhão com Deus. Muito bonito, né? Então, é ajudar sem alarde, né? Sem se colocar numa posição de superioridade. Às vezes o outro está ali só precisando desabafar. E se a gente é capaz, é interessante, né, de fazer esse silêncio mental, que às vezes qualquer manifestação externa que você tiver com ele não vai resolver. Mas você pode acompanhar o processo mentalmente e ir direcionando, né? E vibrando com aquela pessoa para que ela consiga sair daquela faixa, né? Então, é o silêncio, né? E quando ele fala que o tempo é esse sábio mudo, né? Que ele vai ensinar a gente, né? A providência divina, no exemplo da natureza, ela é pura, absolutamente, né? Silenciosa. Isso é bonito demais, né? O problema é que esse tempo, quando a gente lê essa frase, o tempo que é um sábio mudo, a gente acha que é 5 minutos, 10 minutos, e às vezes não é. Às vezes é uma vida inteira, às vezes é uma reencarnação, às vezes é só na próxima, que tempo de Deus é tempo de Deus, não é o nosso tempo, né? E aí ele fala que o tempo que Deus é silencioso, né? Silêncio puro, porque ele vai agindo, né? E através desse tempo, né? Qual que é as ferramentas que Deus usa para ir burilando a gente, né? E aí o que ele fala, né? Se você fica, por exemplo, às vezes você quer corrigir até um filho ou alguma pessoa, aí você fica falando, aquilo é uma barulheira, por fim ela já não está nem podendo mais ouvir sua voz, ela está irritada até com o som da sua voz. Então, às vezes, deixar o tempo agir, você dar exemplo, você fazer esse silêncio, porque não adianta, não está resolvendo, né? Você tem que pensar, olha, se não está resolvendo, isso não está resolvendo, tem que mudar de atitude, né? Aí ele fala, né, aí somos nós, ele fala que esse vento, né, num jantar de família, na ceia de Natal, nas reuniões, até na casa espírita. E aí ele fala, né, que tem espírita que é chato, que dando a falar, ficar chato, ficar citando coisa de corde, da doutrina. E aí, enquanto isso, Deus está agindo. Deus age no seu silêncio absoluto. E aí, aí ele fala, quando Deus está agindo, que a gente possa fazer esse silêncio e não atrapalhar. Que a gente faz, né? Ele falou muito claro, né? Que falou, quando você pede para alguém, pede para Deus ou para Jesus te ajudar, ele fala assim, ó, eu vou agir sim, vou falar, vou fazer, mas ajuda, né? Faz esse silêncio, fica quietinho aí, não me atrapalha, não. Ele dá o exemplo, né? Igual no Black Friday, né? A loja lá arruma as prateleiras, tudo bonitinho, é o que Deus faz, né? Dentro da casa espírita, por exemplo. A espiritualidade vai mais cedo, prepara o ambiente, né? Coloca fluidos bons dentro da casa. Aí chega o pessoal igual que chega igual no Black Friday, né? A hora que abre as portas, aí tá todo mundo doido, falando, conversando, fazendo Uma barulho. boiada Igual desgovernada. uma boiada desgovernada que, né, as prateleiras estavam tudo arrumadinha.
espiritualmente pensando, né? A gente mentalizando, é triste, né? Que paciência que a espiritualidade tem para escutar os nossos barulhos, né? Quando ela esperava que a gente mantivesse o silêncio. E às vezes até mesmo quando sai, né? Você sai de uma reunião tranquila, foi boa a reunião e tal, mas já sai falando, já sai conversando. O ideal seria que fosse em casa, para casa em silêncio e fizesse esse silêncio, né? De mental, né? Porque é mais do que um silêncio da boca, é um silêncio mental, O né? benfeitor Emmanuel ele fala, né, que o silêncio é o guardião da serenidade. Olha que coisa bonita, né? Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário. A desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e ilumine a nós. Então, olha só, olha, Jesus não ensinou, não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio. Quanto que a gente tem que, né, se amenizar, né, ter essa amenidade, né, entender que o outro está. A responsabilidade de evolução é cada um, é individual. A gente tem que trocar experiências, porque é no convívio que a gente aprende, mas nunca se colocar numa posição de superioridade, né, como donos da verdade, porque nós não podemos julgar as reações que o outro tem, porque a gente desconhece completamente a carga espiritual, a bagagem que ele carrega. Nós não conhecemos nem a nossa, que dirá Verdade. dos outros, né? O livro, Então, conseguir silenciar é esse grande desafio aí que o versículo de hoje, né, está nos impondo, o nos livro, ensinando, né? o livro Sinal Verde só tem 65 páginas. Eu fiz uma pesquisa, a palavra silêncio aparece 11 vezes num livro de 65, que tem várias, assim, eu não vou colocar aqui, não, mas só no final ele fala assim, fala da oração, fala do silêncio, aí ele fala assim, a humildade é um anjo mudo, silenciemos o mal em nós mesmos, é, fala assim, saibamos orar em silêncio. Quando você não possa gravar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar. Estando em visita, silenciar perguntas. Na assistência social, calar toda observação desapiedada. Então, tudo ele vai falando. Quer dizer, quantos exemplos, que ó, o Sinal Verde é uma cartilha de bom proceder, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quantas vezes foi mais importante o silêncio do que a fala. E agora nós vamos ver a passagem do livro Senda para Deus, o capítulo é SOS. SOS, né? Todo mundo sabe o que é, né? Eu já fiz um trabalho só sobre esse capítulo aí lá no centro, assim, bem legal. A gente sentou assim em círculo, e estamos lá na época né, que tinha poucas pessoas, em vez de fazer lá no salão, fizemos ali, foi bem gostoso. Você vai refletindo sobre o que ele vai falando, é pesado, né? Muito bom. A existência é comparável ao firmamento que nem sempre surge anilado. Dias sobrevêm nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o aguaceiro das lágrimas, raios de angústias varrem o céu da esperança, granizos do sofrimento apedrejam sonhos, rajadas de calúnia açoitam a alma, enxurrada, carreando maledicência, invade o caminho, anunciando subversão. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino em que nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Gente, isso é muito lindo, né? Porque, assim, toda dificuldade vai surgir, né? Quer dizer, o barulho, o ruído, mas olha só, multiplicam-se os problemas, traçando os testes. Então, tudo que a gente passa são testes do destino que nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. E às vezes você Bonito, fala assim, né? às vezes você fala assim, eu estava calma, estava bem, me preparei, acordei de manhã. Aí veio aquela pessoa e falou comigo um negócio, aí me tirou do sério. Aí, tipo assim, e Olha aí o você pensa teste. assim, quem foi que mandou essa pessoa para você? Se não foi Deus, para testar o quanto você treinou isso.
Você não estava treinando? Você não se preparou? Para que você se preparou? Para encontrar Para gente enfrentar a boazinha? dificuldade, né? Você se preparou para encontrar as pessoas ótimas que vão te elogiar, que vão dar tapinha nas suas costas? Não, você se preparou para as pessoas difíceis, né? Mas a gente não tem essa visão, né, no dia a dia. A gente até sabe, a gente lê, mas na hora que o vento bate forte, até ele acalmar, você fica desesperado. Hum. Você não, é muito difícil você colaborar para que o vento pare de soprar. Você acaba colaborando para que o vento sopre mais forte. Você só dá Mais força para o forte, né? vento, né? Esse que é o grande problema nosso. Ó, entretanto, a facilitação de cada problema solicita três atitudes, essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim. Eu gostei das atitudes, né? Que elas são distintas, mas é aquilo que a gente não pode perder, é o foco, né? Tudo na nossa vida tem que ter o mesmo fim. E o nosso verdadeiro fim é o quê? É chegar novamente na unidade divina, né? Sair desse processo de dualidade e encontrar o equilíbrio nas É nossas a, si- ações, pensamentos e atos, né? a sintonia e o equilíbrio, né? Silêncio diante do caos, oração à frente do desafio e serviço perante o mal. Então, ó, silêncio, oração e serviço. Em qualquer situação, caos, barulho, a gente silenciar, né? Quando a gente não está conseguindo silenciar, está ficando, para e ora, né? E vai trabalhar, porque o trabalho realmente é o grande facilitador para a gente encontrar o equilíbrio em tudo. Porque quando a gente vai buscar a dor do próximo, a nossa fica, ó, pequenininha, né? Toda, toda perturbação, toda perturbação por ser limitada pelo silêncio até que se lhe extinga o núcleo da sombra. Ô, gente, olha só, quando a gente consegue, né, se limitar, né, a perturbação pelo silêncio, que aí você vai adquirindo, né, serenidade, né, para enfrentar tudo. O trânsito da vida também possui sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Oração prepara a passagem livre. E o serviço garante a marcha correta. Então, é só a gente observar no trânsito, né? Se eu observar os sinais de trânsito, a velocidade adequada, a sinalização que te oferece, né? Fazer uma prece, é interessante isso, gente, a gente fazer uma prece quando for dirigir, né? Então, outro dia eu estava assistindo uma palestra, eu achei interessante, que é um exercício que a gente deve fazer sempre. Quando você sair de casa, olha com gratidão para sua casa e pense que, de repente, você não vai poder voltar. É uma coisa forte, não é? É, Mas se você olhar isso tudo com esse olhar de gratidão, como que você vai adquirindo consciência da e é um exercício de transitoriedade de tudo que desprendimento existe, também, né? né? Porque se você não E voltar, as pessoas vão desprendendo. mexer nas suas coisas, vão tirar as coisas do lugar, vão botar, não sei o que que vai fazer com elas, né? Ontem eu estava arrumando uns armários aqui, tinha umas coisas assim, é, coisas até papel mesmo, coisa, lembranças, livro de criança, né, do Marcelo ainda, tal, e ele estava perto de mim. E a funcionária perguntando, o que que vai fazer com isso? Tal? Vai jogar fora? Vai fazer o quê? Aí eu falei, não, vamos eliminar, porque é menos uma coisa, é menos um trabalho que eu vou dar para os meus filhos se de repente eu não estiver mais aqui. Menos uma coisa para ele jogar fora, porque você tem que ouvir esse olhar. Pode ter alguma coisa para mim, mas vai ter para eles? Não, então, fora, né? Então, porque quantas coisas a gente que já está mais velho já descartou coisas dos outros, né? Eu já descartei da minha mãe, da minha tia, pessoas que foram partindo, é uma coisa com a qual que você tem que lidar, e quem já lidou sabe quanto que é doído, né? Você ter que se desfazer de uma coisa, porque e aí você começa a pensar no futuro, né? Porque, olha, eu não vou fazer nada com isso e os meus filhos menos ainda. Então,
Você tem que pensar nessa situação, né? Nas coisas materiais. Mas essa, essa sintonia, né? Que a gente, mais que a gente fala assim, nessa coisa mental, eu me lembro muito que tem assim, você estando dentro, você está às vezes num ambiente interno bom. E você vai para um lugar onde as pessoas estão brigando. Você chega no trabalho, está brigando lá, tem um pessoal lá, né, uma agitação. Aí você pode se manter na sua faixa vibratória e passar direto. Você pode entrar na faixa vibratória deles e brigar com eles, né, que eles chamam de ressonância, né? A ressonância é isso. Ou então você pode tentar entrar para diminuir aquilo e criar uma faixa vibratória intermediária e, quem sabe, melhorar aquilo. Então, é isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que sempre tentar colaborar mentalmente, espiritualmente e verbalmente para que a coisa melhore, não para que a coisa piore, né? E aí é isso que é difícil, né? Você chegar e é o que Pedro faz, né? Na reunião lá em Antioquia, que Paulo e Tiago estão lá discutindo, e Paulo faz com que ele, né, convoca Pedro, para que Tome ele partido. tome um partido. O que que ele fala? Ele, dentro de uma humildade, ele diz: não, eu já falei muita bobagem, já criei muito problema, já acusei muito, e a minha língua não tem esse poder, então eu vou preferir. E foi nesse momento que ele, como Emmanuel fala, né, que ele salvou o cristianismo, porque ali, se ele toma partido, seja de Paulo, seja de Tiago, aí ia haver uma cisão no cristianismo da Mas primeira vale, ala. lembrando, né, que vale ressaltar aqui que ele, primeiro, ele teve vontade de fugir. É, Aí o que que ele fez? Não, silêncio e e oração, oração, oração. Por quê? Porque aí ele se conseguiu preparou, né? perceber, se preparou para tomar a decisão certa. Porque quando a gente consegue fazer o silêncio e a oração, com certeza nós vamos ter atitudes mais ponderadas, mais equilibradas, né? O silêncio é isso, ele é o guardião dessa serenidade que a gente precisa em relação à vida. E aí ele termina o André Luiz, ó. SOS é hoje o sinal de todas as nações para configurar açúcares de socorro. E na esfera de todas as criaturas existe outro SOS, irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas. Então, gente, ó, silêncio, oração e serviço é para nós a síntese de todas as respostas, né? E para as nações, o SOS é o socorro, né? Que todo mundo, em qualquer lugar que for, se tiver lá um SOS, você Vai sabe saber que que é alguém pedindo socorro, né? é alguém pedindo socorro. Agora, para nós, os espíritas, no campo individual, o SOS é silêncio, Silencia, oração, oração e isso é serviço, né? trabalho, né? E agora ele vai para o livro, né? Opinião Espírita, capítulo 59, que é do silêncio da prece, o Lembrei título do daquela música, né? capítulo. Tem uma música que fala: Senhor, no silêncio da prece, Prece, né? né? Se você não faz Em silêncio, você não ti, consegue fazer a prece, não é? A prece não faz perfeita sem silêncio, sem barulho, com com barulho, barulho você não faz silêncio, né? se os Não ruídos faz estão prece. te invadindo, você não consegue fazer prece. Em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Movimenta-se o sangue por 1000 canículos diversos. Intestinos trabalham independentes de tua vontade, sustentando-te a nutrição. Pulmões arfam, revolvendo o ar que te envolve. Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro. Miríades e miríades de unidades de vida microscópica palpitam na concha, palpitante na concha da boca. Então, assim, gente, o silêncio está aí, né?
o tempo todo. Por exemplo, um médico, para nos auscultar, né, ele tem que pegar o quê? O estetoscópio, né? Estetoscópio. Mas o coração está ali, né? Batendo e fazendo barulho. É É muito bonito isso, né? imperceptível para nós, né? Mas no silêncio de cada órgão, eles estão trabalhando por nós, né? É lindo isso, O né? nosso, a natureza, o nosso próprio funcionamento do corpo físico nos dá esse recado, né? É só ler, né? Ó, igualmente, no silêncio de tua prece, olha que lindo isso também, olha. Acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se além de teus sentidos para onde te sintonizes, perdão, através de insondáveis elementos dinâmicos. Então, gente, olha a força da nossa oração, através dessa, o silêncio da prece, né? Ele vai acionar mecanismos que a gente desconhece, né? Levando a gente para um estado mental, para uma harmonia que a gente, né? E é verdade, gente, quando não é todo dia que você faz prece, que aquela prece você consegue, né, estabelecer essa sintonia. Mas na hora que você consegue, você vai para uma dimensão realmente de uma tranquilidade, uma harmonia, né, que, assim, que é indescritível, né? Eu lembrei de um capítulo do André Luiz que fala do sopro curativo. É tão lindo, né? Porque eles usam, né? O ar, né? É você mentalizar algo bom e soprar. É lógico que a gente tem que ter recurso, né? Porque você não pode soprar qualquer coisa, né? Então, você tem que ter uma vigilância para usar esse sopro curativo, não é qualquer pessoa que pode usar. Você pode ficar soprando todo mundo, né? Mas, assim, como pode ser um sopro ter você acreditar que ele tem esse poder? E aí, às vezes, para o mundo, você está em silêncio, é o que ele fala, né? Às vezes você chega num lugar, está todo mundo discutindo, e você faz silêncio, vai aparecer omissão, vai aparecer que você é covarde, que você não quer se envolver no problema, mas você pode estar trabalhando vibratoriamente positivo para que aquilo se resolva dentro do seu processo de prece. É você ter essa fé, essa confiança que a sua prece tem esse poder. E ele fala, né, que uma prece pode desviar a direção de uma bala, né? E a gente é, né, que nem o de Jesus falava, né? Podeis fazer mais ainda, né? Podeis que eu faça e muito mais. E a gente ter essa confiança, essa certeza, né? De que esse nosso momento de silêncio vai ter um efeito vibratório positivo e vai mudar, né? Essa ventania que está por aí, né? A respeito disso, quando ele falou isso aí, Rita, eu lembrei, um projétil uma vez atirado é uma lei física, né? Você não muda, Ela não. vai, O que você muda é a pessoa, é, a ação vai ser nesse sentido, né? Na hora que ele falou, eu lembrei disso, porque no livro dos Espíritos tem lá a questão da bala perdida, né? Então, é lei física, né? Porque a bala ela vai seguir, ela vai terminar em algum lugar, né? vai terminar naquela coisa. Agora, se a pessoa está no caminho dela, é a pessoa que vai. Um- um- uma Um milímetro. inclinaçãozinha, aí desvia, né? Eles falam que não tem bala perdida, né? Tem bala achada. É. Não descreia da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. Olha que lindo, meu Deus. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras o hino vibrante do amor puro, a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz, que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Então, a gente não pode não acreditar no poder da oração, né, porque a gente não vê o resultado imediato, né? Mas pura ilusão nossa, né? Que o tempo todo a gente está sendo aí
auxiliado, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente precisa, né? E do jeito que a gente consegue, né? Porque ele fala aqui, né, naquele exemplo do Pedro, né? Que Pedro arrumou muita encrenca, né? Nos 3 anos de convívio com Jesus, ele falou muita besteira, falou mal da Madalena, implicou com João, arrumou encrenca com Judas, até com Jesus ele discutiu, mas depois da crucificação, ao longo do tempo, a língua de Pedro fez o quê? Ficou cansada, né? Ficou cansada. E é justamente o que ele faz nesse momento que a gente já descreveu da discussão de Paulo e Tiago, né? E ele salva o cristianismo por quê? Por causa desse aprendizado. Então é isso que a gente tem que buscar, né? Buscar esse Vou aprendizado. torcer para a nossa língua ficar cansadinha também, bem rápido. Aí agora também ele vai de novo, né, no livro Pai Nosso, e é o capítulo 30 que fala sobre o silêncio. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoloriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Então, em qualquer dessas situações barulhentas, né, que a gente vivencia, que foram descritas aqui tão bem pela Meimei, né, que a gente aprenda a gentileza, né, silenciando, porque ele é o quê? A gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Porque é interessante que dessa mensagem, esse é o item 5 que ela vai falar do silêncio. O item 3 ela fala do efeito ao contrário, que é o efeito da cólera, né? E aí ele conta uma história de um judeu que foi se confessar com Jesus, e aí diz que ele tinha muita cólera e que por isso os médicos não descobriam. E aí Jesus cura ele, né? Jesus fala para ele, né? E vai fala a famosa frase: vá em paz e não peques mais. E aí era um idoso, ele fala assim: nossa, melhorei e tal. Só que quando ele sai dali, um mendigo, sem querer, pisa no pé dele, no calo dele, no calo do pé dele. E aí ele grita, fica nervoso de novo e volta a sentir tudo aquilo de novo, que Jesus curou, né? Que era tudo efeito da cólera. E aí ele fala, quando ele começa a piorar de novo, ele fala assim: mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo, o que será isto? E aí Jesus responde: isso é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração, né? Então, por falta de paciência, de amor, muitas pessoas adquirem essa amargura, essa perturbação, essa enfermidade. É o que a cólera traz para nós. E o que o silêncio não traz, né? Quando você consegue fazer esse silêncio, né? O silêncio sempre ajuda. Então, quando alguém te xinga no trânsito, quando um familiar te aborrece por alguma coisa, geralmente são coisas bobas, né? Então, o silêncio é a ferramenta nas mãos do perdão, é o gesto de gentileza do perdão, né? Que vai se calar, né? Mas aí ele fala: mas se eu não falar, eu vou infartar. Eu tenho que falar, né? Se eu não falar, eu vou morrer. Tem pessoas que acham que tem que desabafar, né? E às vezes não é isso. Se você esperar o momento certo, você vai conseguir ter um diálogo. E naquele momento você só vai conseguir gritar, né? E o último é o livro Essencial, capítulo 24, que fala justamente do silêncio, para a gente terminar. O Entendeu? verbo vale mais quando se aprende a ouvir. Cultiva onde estiveres a força do silêncio. Contempla a natureza a servir sem alarde. Brilha o sol sem ruído. Nasce a flor sem barulho. A frase que constrói será sempre uma bênção, mas escuta, o silêncio traz as vozes de Deus. É isso, né? O profeta, ele só vai ouvir a Deus, né? No seu íntimo, né? Vai ter essa experiência com Deus se ele tiver
sintonizado, preparado e em silêncio psíquico, né? Esse silêncio mental que colabora para que você tenha essa. Como é que você vai ouvir Deus se você está gritando? Deus não vai falar com você, não. É Eu isso, vou fico encerrar, recado. né? Chegamos no horário. Eu vou encerrar com Cassimiro Cunha também, uma poesia sobre o silêncio. Quem procura no silêncio a inspiração e a beleza, penetra o templo invisível das forças da natureza. Jamais sentiste os cansaços no excesso de burburinho? O silêncio é o companheiro que conhece o bom caminho. Em seu campo generoso, há tréguas do pensamento. Recebe-se luz sublime da verdade e entendimento. O homem que se mergulha nas vozes do turbilhão condena-se muitas vezes aos cárceres da aflição. É preciso, quase sempre, procurar na soledade a solução dos problemas à luz da serenidade. Se possível, vai ao plano das árvores carinhosas, onde as coisas sempre falam em notas harmoniosas. Mas se não podes fugir às zonas de inquietação, procura o silêncio amigo, na paz da meditação. Todos temos em nós mesmos os vales da experiência e as montanhas solitárias nos cismos da consciência. Não te des todo aos rumores das lutas de cada hora, que a palavra seja em tudo tua serva e não senhora. Nossa, Quando achares no silêncio os segredos da energia, terás penetrado a esfera da paz e da sabedoria. que Uma bonito, né? semana de Que a muito palavra seja sua serva e não sua serva e não senhora. senhora. Ah, É lindo esse poema dele. Eu adoro o Cassimiro Cunha, porque ele fala numa linguagem tão leve, né? Como que consegue, né, mexer assim, com as palavras e encaixá-las e dar esse ensinamento tão profundo para a gente, né? Uma semana de muita paz e luz muita para paz, todos né? nós. No dia que falamos de silêncio, eu acho que nós falamos demais. Eu acho que vai ficar meio grande isso, mas tudo bem. Até semana, se Deus quiser, gente.